homens. Se elas não tivessem falado tão bonito, eu ia brigar, mas agora ficou tudo bem. Foi lindo, parabéns às mulheres, elas, como sempre, dão um show nos homens, mas dessa vez vai ser diferente. A Tati já profetizou aqui, homem, já chamou vocês para briga, então eu aceito o desafio. Vamos lá, né, gente? Quem não fez inscrição, faça a sua inscrição, que vai ser poderoso o nosso encontro no próximo final de semana. Quer dizer, nesse final de semana, o próximo não, né? Já é agora. Já começamos hoje a semana. Isaías 30, 18, eu quero ler com vocês. Não precisa abrir, vai ser projetado aqui. Você vai acompanhar comigo, para a gente ser rápido. Mas em casa, tira a foto aqui dos slides, depois você vai estudar um pouco mais. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês, e Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos aqueles que nele esperam. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, peço Tua graça para falar sobre a Tua palavra, para testemunhar a respeito de minha vida, e também, Pai, para atingir o Teu propósito. Há um propósito no envio da Sua palavra, e certamente não voltará vazio. Então nós entregamos esse momento a Ti, Espírito Santo, como governo das nossas vidas, nossas emoções, da nossa mente, que o Senhor possa nos levar a esses lugares onde nós possamos ouvir mais do que a minha voz, mas o Teu Espírito a falar a mensagem poderosa que sai do Teu coração. Por favor, Papai, que eu seja só esse instrumento da Tua graça e nada mais do que isso. Eu oro e eu Te agradeço por cada família e cada vida aqui. E em nome de Jesus, nós repreendemos o mal, toda a distração, toda a incredulidade, toda a frieza e indiferença com a Sua palavra, todo o espírito enviado para destruir, Pai, essa semente, que vai embora em nome de Jesus, que somente a Tua presença se manifeste agora e nesse lugar, para a glória do nome do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Dê um aplauso para a palavra de Deus. Irmão, quando eu subo aqui, parece uma cachoeira. Olha bem meu estado, hein? Ali já estava quente, mas aqui está bravo, hein? Querido, muitas coisas, elas marcam as nossas vidas, né, durante o seu percurso. Algumas, elas marcam um pouco mais, algumas menos. Algumas dessas coisas são muito boas, outras coisas, elas nem tanto, mas existem aquelas coisas que vão nos acompanhar pelo o resto da nossa existência. Por exemplo, a minha vida, né? Hoje eu tenho, não parece, mas eu já tenho 37 anos, que é 64 anos, e eu posso afirmar com certeza que o dia mais feliz e o dia mais importante da minha vida foi o dia em que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, e que foi o dia que eu nasci de novo. Naquele dia, querido, eu descobri que a minha vida era muito mais do que aquele mundinho ali que eu vivia, e eu descobri um novo significado para a minha existência, e eu experimentei uma alegria diferente de todas aquelas alegrias que eu havia experimentado, e era como se Jesus tivesse pessoalmente se apresentado a mim, e por um longo tempo, Ele tivesse falando comigo das suas melhores intenções com respeito à minha vida. E os meus olhos, naquele dia, eles se abriram de uma forma muito especial, que eu pude enxergar de maneira muito cristalina a minha vida, não mais de dentro para fora, mas de fora para dentro, mas de dentro para fora. E aí, aquele pensamento, aquela introspecção muito profunda tomava conta da minha vida, e eu senti que naquele momento todos os meus pecados estavam sendo perdoados, e a minha vida estava tomando um novo significado, estava sendo purificada naquele mesmo instante, e ao mesmo tempo que algo dentro de mim também estava se esvaziando, algo estava me preenchendo de dentro para fora, algo preenchia o meu ser, o meu corpo, algo preenchia a minha alma, o meu espírito, tudo isso estavam sob um novo domínio, sob, um novo comando, e isso era perceptível, não era nada que a gente poderia comprar em algum lugar ou adquirir
por qualquer outro meio, né? Sabe aquela hora que você fica tentando entender, porém a gente não encontra nada que a gente pode explicar ou que pode produzir uma satisfação, né, de tal forma. Quem estava, querido, naquela reunião onde eu me converti, viu. Quem estava lá ouviu, quem estava lá também sentiu todo o impacto daquela visitação de Deus na minha vida e na vida da Márcia. Simultaneamente nós somos impactados pelo Espírito de Deus naquela reunião. Realmente foi o dia mais impactante, o dia mais transformador das nossas vidas, o dia mais inesquecível das nossas vidas. Sabe aquela experiência, querido, que você logo que você sai daquele ambiente, ali você já quer contar para todo mundo, e é muito mais do que isso, na verdade, você quer que todas as pessoas que você conhece, que você encontra, que elas também tenham essa mesma experiência. Não cabia, querido, dentro de nós dois, de mim e da Márcia, tamanha graça. Eu realmente naquele dia senti no meu interior todo o poder da graça de Jesus e toda a potência do amor de Deus na minha vida. Eu que nunca tinha participado de uma reunião, e aquela era uma reunião numa casa muito simples. Então eu fui ali completamente convencido por aquilo que eu nem mesmo conhecia. Era um sentimento, eram emoções que eu nunca havia experimentado, né? E aquela velha vida que estava ali dentro de mim, né, foi perdendo o sentido, ela foi morrendo, e literalmente João 3,16 começou a ser plantado dentro de mim. O amor de Deus, esse amor que Deus tinha me amado e que me ama de tal maneira, e essa abundante vida de Cristo começava a habitar agora na minha vida toda, em todo o meu ser. E daquele momento, e por vários dias que se seguiram, eu já não era mais a minha prioridade, nem nada daquilo que eu antes perseguia a minha vida inteira. Eu já tinha 30 anos, né? Nem aquilo que eu imaginava, bens, realizações, posses, viagens, dinheiro. Tinha muitos planos para a minha vida, tinha uma boa empresa, ganhava bem. Não fui para Cristo por nenhuma necessidade, fui por Ele mesmo, por nenhuma outra razão. Tinha uma esposa e tenho uma esposa linda, tinha uma linda casa, tínhamos bons carros, tínhamos bastante dinheiro. Não tinha um outro motivo para ir se não fosse a atração dele por mim. Agora, tudo essa minha imaginação, todos esses planos que eu tinha, querido, foi suprimido por um sentimento, não mais de posse, mas de que eu tinha sido possuído por alguém, possuído por um poder que estava muito além, que transcende, né, todo o conhecimento humano, que transcende todo o poder de qualquer argumentação. É algo inexplicável. Eu sei muito bem o que muitas dessas mulheres e o que muitos homens testemunharão, e até não testemunharão, porque poucas vezes eu falei, como eu estou falando aqui, a respeito do que eu experimentei. A gente fala de algumas coisinhas. Então, naquele dia eu fui para minha casa, totalmente impactado por aquela experiência que até então inédita, e eu podia sentir que eu já não era mais aquela pessoa que decidiu, né, ir num determinado momento para aquela reunião, que era, como eu disse, tão simples, numa casa. Querido, quanta gratidão eu tenho por aquelas pessoas que por anos nos insistiam, nos convidavam para ir nessa reunião ou em uma igreja. Quantas dessas pessoas, alguns já morreram, muitos já morreram, né, que eram pessoas que falavam, que davam literatura, que pregavam para a gente ali, né? Eu tenho muita gratidão. Mas agora, querido, naquele momento o meu corpo ele já era um templo de Deus. Querido, essa satisfação de você se esvaziar de si e você perceber que um outro ser sobrenatural, espiritual, celestial, ele habita dentro de você. E agora não era mais a minha opinião, ele é que sugeria as mudanças de tudo aquilo que era bom, de tudo aquilo que não era santo, que não era justo.
As pessoas dizem que ser crente é a gente fala de deixar muitas coisas, querido. O que eu adquiri, o que eu deixei, tudo não prestava, mas o que eu adquiri, tudo é bom. Tudo que o crente diz que não pode fazer, não presta, faz mal para a família, para você, para a saúde, tudo. Porque tudo que é bom, se falar para não fazer, então não. Agora, tem algumas coisas que é bom, mas tem o tempo certo para fazer. Tem a hora certa e a pessoa certa para fazer. É bom, mas não é de qualquer jeito. Então, eu era ali uma nova pessoa, visivelmente, né? Parece que não há mágica. Do dia para a noite, aquilo foi incrível demais. E agora o Espírito Santo ele iniciava na minha vida uma nova etapa, um processo de transformação inimaginável. Quem me viu antes e me viu depois daquele dia 28 de dezembro de 1989, nada a ver. Por isso, querido, que eu tenho algumas questões com a pessoa que fica protelando a mudança, porque eu não sou especial para Deus, ou melhor, eu sou especial, mas não mais do que qualquer uma aqui. Qualquer um que entrou aqui pela primeira vez, qualquer um que nunca tinha ido num culto, qualquer um que frequentou os piores lugares, o maior pecador aqui, se estiver nessa reunião, não é amado menos do que eu por Deus. Deus não tem um plano melhor para mim do que para você. Certamente Ele tem um plano que você não imagina. Eu, querido, que até então era muito focado no trabalho, eu era muito focado nos meus projetos, eu ainda sou até hoje, mas eu passei a viver para Jesus. Eu queria descobrir tudo a respeito dele. Então, eu comia a Bíblia. Eu li a Bíblia naqueles primeiros meses ali, anos, várias vezes. A gente lia livro, a gente gastava horas e horas em oração. Eram tantas madrugadas, querido, que a gente ia para o monte, né, para adorar ao Senhor, para orar, né? Era um trabalho muito difícil. Só tem um aqui que eu acho que tem essa noção, é o Heitor, né? A família, que eu também era sorveteiro. Gente, aquilo dá um trabalho, um cansaço demais, era muito puxado, mas nada disso me impedia de buscar ao Senhor. Poucas, querido, não foram umas vezes que eu levantei na madrugada, e eu pegava o carro, na madrugada, ia dormir 1h da manhã, 3 levantava, pegava o carro e nós íamos para o monte. Mas o monte ficava do lado da minha casa, não, 13 quilômetros da minha casa. E nós subíamos aquele monte e nós íamos orar. E quantas madrugadas nós ficávamos lá orando. Às vezes eu falava, eu vou um mês todo, podia chover canivete, né? Como diz alguns, nós estávamos lá, carro atolava, a gente arrancava no muque, mas nós não deixávamos de ir por nada, porque era uma combinação, né? Como dizia lá com Deus, é o mês inteiro, de domingo a domingo, todo dia. Essa sim era a minha vida. Então não havia outra conversa na minha boca, se não falar desse amor, da experiência tão maravilhosa que eu havia tido com o Senhor. Não havia outra coisa. Alguns amigos, eles não entenderam aquela mudança. Alguns desses amigos se afastaram de nós, mas outros amigos foram se aproximando, querendo saber mais sobre o que tinha acontecido com a gente. E eles viam que os nossos, né, objetivos mudaram, os nossos investimentos mudaram, as nossas conversas mudaram, as músicas que nós ouvíamos mudaram. E eles perguntavam, e era a oportunidade de dizer como nós estávamos impactados pelo Espírito de Deus. As nossas noites, queridos, os nossos finais de semana agora, elas eram aproveitadas de outra forma. Era na igreja, era na escola dominical. E tudo aquilo que estava relacionado com o reino de Deus, tudo aquilo que estava relacionado em buscar mais conhecimento, saber mais a respeito de Deus, não era nenhum sacrifício para nós, querido, era pura gratidão pelo perdão que nós havíamos recebido do Senhor Jesus, né, e pelo perdão de todos os pecados que nós havíamos cometido. Você sabe que alguém se achar santo? Não é porque eu não pecava, e não porque eu tinha muitos pecados, mas eu entendi, eu fui perdoado, não há mais dívida. Todo escrito de dívida que havia a meu respeito, Jesus tomou aquilo e Ele cravou na cruz. E Ele disse, o pecado não mais tem domínio sobre você, não há mais acusação sobre você, porque tudo que havia,
eu tomei aquilo e eu cravei na cruz. E aí, querido, uma maravilhosa caminhada, agora com Jesus estava começando, e eu realmente, aquele texto de 2 Coríntios, ele fez sentido na nossa vida, ele estava cumprindo literalmente. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, se você entregou sua vida para Jesus, tudo se faz novo, nascer de novo. Mas eu continuo com esse montão de carne, sim, mas aqui dentro tem algo cada dia sendo renovado, reformado. Sabe, querido, é possível que mude por fora, e vai mudar, porque eu já vi muitos, como já ouvimos aqui hoje, eu nunca falaria, eu nunca pregaria, eu nunca testemunharia, eu nunca cantaria, a mais era dessa, que a boquinha, sabe, ela sempre foi essa delicadeza, esse anjinho, esse amorzão. Mas daqui a pouco tempo de convertido, está lá ela com um tecladinho, e para cima e para baixo com uma mulher que dirigia essa reunião, fazendo louvor onde aquela mulher que dirigia, não tinha farol, não tinha nada, ela só vivia, te adorarei, e pá, e farol, e não estava nem aí, e a Márcia lá dentro, e vai fazer louvor. Onde estava a dona Terezinha, estava a Márcia fazendo a adoração. Era uma cantora incrível. Nada, não sabia nem tocar nem cantar, mas o que sabia fazer com amor. Uau, querido. Pouco tempo depois, eu que nunca, como disse, me vi falando em público, eu comecei a não só falar, mas agora também eu estava cantando. Eu já tinha uma vida antes de banda, cantava em banda do mundo. Agora dentro da igreja, eu comecei a falar também, ministrando louvor, adoração, porque eu entendi que aquele que me salvou não merece a minha vergonha de tê-lo, mas a minha liberdade de exaltá-lo. Porque eu tinha comigo assim, que se eu tinha coragem de chegar num bar e bater no balcão, me dá uma 51, me dá uma que desce redondo, agora eu tinha que bater mais forte e dizer, Cristo vive, Cristo reina. Porque às vezes nós não temos vergonha de fazer isso, mas temos vergonha de carregar uma Bíblia, de falar do amor de Deus. Querido, foi uma obra na minha vida, uma obra de redenção completa. Eu não fiquei devendo nada para o diabo, e olha que eu tinha uma dívida grande, eu tinha algo muito grande que nada poderia pagar. Então Jesus tomou toda a minha emoção, Ele me curou no meu caráter, na minha alma, no meu espírito, e da mesma forma, tudo isso estava se dando simultaneamente com a vida da Márcia. Era só alegria, né, irmão? Uau, que delícia que era! Quantas experiências loucas nós tivemos, querido, que um dia eu preciso contar isso para vocês. Experiências loucas, sobrenatural, coisa de louco assim que a gente teve naquele monte, de oração ali, as visitações muito tremendas demais. A gente, querido, estava muito crente, muito doido por Jesus, muito maluco. Quem veio um aqui falou que fica doida, você fica doida mesmo, fica doido, fanático, doido. Então Josué, capítulo 24, 15, estava ali no auge da nossa vida. Glória a Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí colocamos nossos filhos para ler Bíblia. O Jonathan hoje, você não vê o Jonathan aqui muito, não sei nem se ele está por aqui. Às vezes ele é um turista aqui, mas o Jonathan sabe mais Bíblia do que eu. Com 4 anos ele comia, a gente tinha que falar, para um pouco de ler, porque você precisa dormir, você precisa estudar. Lia a Bíblia, se deixasse, ele lia a Bíblia 24 horas. 4 anos. Era uma coisa de louco. Por que é que eu estou te contando tudo isso? Porque eu não tenho nenhuma história melhor do que essa para contar para você a meu respeito. As outras são terríveis, mas tem no meio das terríveis histórias lindas, mas que não dá para comparar. Não dá para comparar. Então, desejar isso, querido, seria o normal e deveria ser o ideal para qualquer pessoa. Porém, não foi para mim, nos longos 30 anos que eu já havia vivido. Isso não fazia parte dos meus planos, viver essa linda história de Deus para mim. Porém, de alguma forma eu descobri
que eu estava incluído, nos eternos propósitos de Deus para a humanidade. Sabe o que é isso? Sabe, Eduardo, eu estou recebendo um casal, uma família, os filhos lá de Floripa, que eu amo demais, amo demais. Pode dar um aplauso para esses lindões aqui? Cadê a lindinha? Já está para lá? Já está em casa. Querido, eu fui incluído num projeto que eu não ajudei a começar, não tinha vontade de participar, e ele me chamou, me curou, me perdoou e disse: você pode, vai. Sabe quando Isaías chega lá e diz: olha, ainda não, sou um homem impuro, de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu creio que foi aquilo. Sabe, a sinceridade do nosso coração naquele lugar, sabe, foi o que Deus viu. Eu não queria nada de ninguém, porque eu não tinha nenhuma necessidade, eu só queria Ele. Ainda que de forma muito rasa, porque eu não sabia o que Ele poderia me dar. Na concepção do que eu ouvia, era só um pastor que roubava, ele queria meu dízimo, sabia que eu tinha dinheiro, aquela turma de crente que ia lá falar, entendeu? Embora isso não fazia muito parte dos meus diálogos, mas é essa a impressão que eu tinha de crente, de evangélico. Se o diabo um dia te convenceu com essa história, saiba que eu creio que não existe nenhuma história que levará mais pessoas para o inferno do que essa. Que Deus quer alguma coisa nossa. Nem você é de você. Até você não é de você, porque na hora do julgamento, nem eu nem você vai poder dizer para onde vai, é Ele. Eu sou dele. Então eu quero ser dele, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Então aquele que acha que tem alguma coisa, que ele é um infeliz, pobre, cego e nu, é isso que diz Apocalipse. Eu estou abastado, não preciso de mais nada. Eu aconselho que de mim você compre colírio para que veja. Compre ouro refinado, compre vestes brancas para que vista, porque você não passa de um pobre, cego e nu. Temos nada, tudo é dele, querido. Então, com base no que eu experimentei do Senhor Jesus, depois de entregar a minha vida a Ele, e eu quero, se é que eu posso, dar a vocês alguns conselhos que levarão vocês a essa mesma decisão que eu tomei, de aproveitar a oportunidade que eu tive, admitir que o Senhor, Ele se compadece de você e de mim, e receber a justiça de Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz. Querido, se não fosse Jesus naquela cruz, estaríamos perdidos. É sobre esses conselhos que eu quero só falar um pouquinho mais. Primeiro conselho: experimente o poder de uma decisão. Não deixe ninguém decidir por você. Não deixe ninguém te convencer. O que é que você tem que decidir? Ouça conselhos que o Espírito Santo, como fez comigo, fará com você. O Espírito Santo nunca vai te levar a uma decisão errada, se o teu coração estiver interessado por Ele. Daríamos um conselho errado para o nosso filho, nós que somos ruins. A Bíblia diz que a gente sabe dar boas coisas. Quanto mais o nosso Pai Celestial. Então nós precisamos experimentar, permitir que a nossa alma experimente o poder que há numa decisão. Quantas pessoas elas estão sofrendo nesse mundo porque não souberam ou não quiseram decidir em algum momento da sua vida. Elas não souberam ou não quiseram. E todo momento nós estamos decidindo a respeito de alguma coisa. Seja no casamento, seja no nosso trabalho, qualquer coisa, com os amigos, nos afazeres domésticos, na vida espiritual, na vida ministerial, na vida profissional, nós estamos o tempo todo decidindo alguma coisa. Então, querido, discernir essas oportunidades é uma das virtudes mais importantes do ser humano. Por quê, querido? Elas estão aparecendo nas nossas vidas o tempo todo. Então, conselho 2, aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades. Aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são
maus. Portanto, enquanto temos oportunidades, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Está dizendo aqui? Todo dia nós temos a oportunidade de fazer bem, especialmente a família da fé, os irmãos na fé. Contudo, o Senhor espera um momento de ser bondoso com você. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos aqueles que neles esperam. Esse é o texto que eu introduzi. Então o Senhor, querido, Ele nos oportuniza momentos especiais para nos mostrar a sua bondade, nos mostrar a sua compaixão, a sua justiça. O texto que nós acabamos de ler, ele fala em como são felizes aqueles que nele esperam. Queridos, todo tempo é tempo de esperar no Senhor, porém, alguns momentos são oportunidades raras que nós temos. Quantos testemunhos e histórias nós temos espalhadas por esse mundo de pessoas que perderam a oportunidade do Senhor na vida, achando que ia ficar com a semente na terra, achando que Deus ia esperar a boa vontade da pessoa decidir por ele, e partiram sem fazer essa decisão, sem ter essa experiência de decidir. Sabe, querido, aquelas coisas que acontecem que não dá para a gente negar que foi Deus que preparou aquele momento na nossa vida, que não dá para negar, isso é de Deus, não tinha como acontecer isso. Aquela oportunidade, uma pessoa, um trabalho, uma viagem, um casamento, uma restauração no casamento, uma palavra, como agora, que você está ouvindo. Esse certamente, querido, é um desses momentos em que eu estou falando. Se você está aqui me ouvindo, é porque Deus lhe presenteou com essa oportunidade. Por quê, querido? Porque Ele quer se revelar a você com essas mesmas experiências que eu compartilhei ter acontecido comigo, e outras maiores ainda. Porque, querido, o Senhor espera ser bondoso com você também. O Salmo 145:13, o teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e Ele é bondoso em tudo que faz. Salmo 23:6, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Bondade, querido, é uma das buscas mais reclamadas pela humanidade. Todo mundo quer isso. Quem não gosta de desfrutar da bondade de alguém? Agora, imagine-se sendo o foco da bondade de Deus. Se desfrutar da bondade de alguém é bom, imagina desfrutar da bondade de Deus, daquele que tem todo o poder para satisfazer os desejos mais impossíveis que nós poderíamos imaginar. Imagine, querido, eu nunca, há 21 anos atrás, nunca imaginei o que eu estou vivendo hoje, nunca imaginei que existia uma cidade chamada Irati, o estado do Paraná. Eu já sabia, porque eu estudei um pouquinho de geografia, mas Irati, nunca tinha ouvido falar essa palavra, eu nunca tinha te visto, nunca tinha te imaginado, eu nunca ia orar por você, você nunca ia orar por mim, pois por quê? A bondade de Deus, eu tive uma oportunidade de estar debaixo da bondade e da vontade desse Deus, é que Ele fez isso. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Salmo 37:4. Tenha prazer no Senhor, tenha alegria no Senhor. Não vem para a igreja, querido, encrencado, bagunçar. Hoje eu estava a fim de ficar em casa, ontem fiquei assistindo filme até tarde. Queridos, eu não vejo a hora. Eu estou há 30 e tantos anos, quase 40 anos convertido, e eu não vejo a hora de ir para a igreja.
Eu não vejo a hora. A gente vai para algum lugar, a gente quer achar alguma igreja. Não vejo a hora de me deleitar fazendo alguma coisa para o Senhor. Eu não me conformo, querido, quando eu não tenho nada para fazer para o Senhor, com o Senhor, não me conformo. Porque quando nós somos atingidos, querido, por essa bondade de Deus, a nossa perspectiva em relação a todas as outras coisas, elas começam a mudar. Então nós saímos de fininho do centro da nossa vontade e nós começamos a colocar Deus ali. E é por isso que algumas pessoas, elas não entendem as nossas prioridades, que essas prioridades mudam. E aí eles dizem que os crentes é fanático, que nós somos fanáticos. Mas como eu não ser fanático por alguém pelo qual eu estava morto e ia para o inferno, porque não havia nenhuma possibilidade de eu ressuscitar, e ele deu a sua vida, sofreu o castigo que era para mim naquela cruz, e me deu a oportunidade, e acessou o céu para mim, rasgou o véu e me introduziu para a presença do Pai. Como eu posso não ser grato por isso? Como que eu poderia não mudar as minhas prioridades diante disso? Sabe, querido, se a gente deixar a bondade de Deus nos dirigir, nós não vamos mais sentir donos de nada. Então, quando nós damos, quando nós ofertamos, entregamos até tudo que nós possuímos, não vai ser um sacrifício, mas é uma demonstração de honra e de gratidão. Eu fiquei tão feliz, querido, porque você já sabe disso, já falei algumas vezes, mas é bom sempre a gente lembrar. Um dia estávamos no culto. Tem pessoas que pensam que quando a gente deu a casa foi para comprar esse terreno. Não tinha nada, não havia nenhuma possibilidade. A gente não deu a casa para fazer alguma coisa, não. A gente simplesmente estava no culto, falei, mas eu senti de dar a casa para o Senhor, e você também, então vamos dar. E a gente deu a única casa que tinha. Você arrependeu? Você nem um pouquinho. Esses dias eu fiz, depois de quase 20 anos, fizemos outra casa, e eu falei, amor, e aí se o senhor pedir essa casa? Do mesmo jeito que foi a outra, vai essa também. Porque nada é meu. Aquele que me deu uma, dá duas, dá três. E eu não estou aqui, querido, para ganhar coisa de Deus. Eu estou querendo que Deus me use para ganhar coisas para Ele, pessoas, vidas para Ele, é isso que eu quero. E se Ele me dá um agrado a mais, aleluia. E se Ele não me der nada, no eu vim, no eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não preciso de nada para dizer que eu sou um crente, sabe, um crente sortudo, um pastor abençoado. Eu sou abençoado de Corcel 274, que já tive uns fumaciando, e sou abençoado de Ferrari também. Mas se me desse uma Ferrari, eu vendia ela em 10 minutos depois, estava vendido e já estava tudo aqui na obra também. Gratidão e honra. Aquele que deu tudo, Ele deu tudo para mim. Sabe quando você vai ter tudo de Jesus? Você sabe quando? Quando Jesus tiver tudo de você. Eu só vou ter tudo de Jesus quando Ele tiver tudo de mim. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Terceiro conselho, permita que a compaixão de Deus te alcance. Ele quer mostrar a sua imensurável compaixão. Deus, Ele é cheio de compaixão, e Ele não se alegra com o nosso sofrimento, querido. Tem gente que pensa que Deus é um velhinho, peca logo que eu estou doido para te dar uma bordoada. Estou querendo castigar alguém hoje e não estou achando ninguém. Então peca, miserável, que eu vou te acertar hoje. Que isso? Deus tem um intercessor, Jesus, intercede por nós. Dá-nos o Espírito Santo para dizer, não faça isso. Vai por aqui, não fale. Ele é esse Deus, porque Ele tem compaixão. Deus, Ele quer nos salvar e consolar. Ele quer nos libertar, querido, de todo o sofrimento, e foi por isso que Ele enviou Jesus, para nos perdoar dos nossos pecados. Olha o que Ele diz em sua palavra, no Salmo 103:13, como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que nós fomos formados, e Ele lembra que nós somos pó. Ele conhece a nossa miserabilidade, querido.
nossa fraqueza. Você acha mesmo que o Senhor espera? Ele espera, eu diria que Ele espera, mas Ele sabe que nós vamos falhar, que nós vamos cair. Esse é o problema? Não, o problema é não levantar mais, é ficar caído e ainda falando que Ele derrubou e que Ele não ajuda a levantar. Está caído, levante! Vai à luta! Aproveita a oportunidade. Sempre ao caído tem uma oportunidade. Nunca que Deus vai desamparar um caído, abandonar um caído, nunca. Não há essa possibilidade. Ele é aquele que levanta o abatido, o caído. Compaixão, querido, seja talvez uma das necessidades mais urgentes que nós temos. O que é a compaixão? É sentir dor, a dor do próximo. É sentir, né, às vezes nós chamamos de dó, eu não gosto muito dessa palavra. Sentimos pena, misericórdia. Quem recebe, querido, a compaixão de Deus, também pode ter compaixão pelas outras pessoas. Todos precisam de compaixão e amor. Nós não podemos nos alegrar com a dor dos outros. Mas tem gente que faz isso, muitos. Eu já me vi fazendo isso algumas vezes. Aquele merecia. Não esqueci do que ele fez, que ele merecia, se lascou. Aleluia. Aleluia, que de baramia, não. Glória a Deus aqui, né? Não, querido. Aonde a compaixão abunda o amor, abunda a ajuda ao próximo. É por isso que nós devemos evangelizar, nós devemos falar do amor de Deus e testemunhar essa graça que nós fomos alcançados, para que todos provem esse amor, né, que vem através da compaixão. E Deus nos oferece isso a todo tempo. Último tópico: ceda-se, renda-se a Deus, renda-se à justiça de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de justiça. Você já reparou, querido, que em todo tempo nós estamos demandando por justiça? Não gostei? Falaram comigo, fizeram comigo. Não sei. Tudo a gente está querendo. Alguém que nos defenda. Nós queremos nos defender das pessoas. Em todo tempo nós estamos reclamando de alguma forma que nós fomos injustiçados. Então nós precisamos aprender, querido, a descansar e confiar que Ele está no controle da nossa vida e Ele não nos desamparará. Entregue as suas injustiças a Deus. Como isso é difícil, querido? Como isso é difícil? Como isso é difícil? É difícil abrir mão quando você tem razão, mas Deus te pede mais. Abre mão até do que você não tem razão. Abre mão. Deus é bom e justo, nada escapa aos seus olhos. E nenhuma atitude de injustiça vai ficar escondida dele. Os perversos, querido, não vão ficar impuros. Quem não se arrepende dos seus caminhos, seus maus caminhos, será julgado. Ninguém vai escapar da justiça de Deus. Por que nós estamos tão preocupados? Às vezes nós queremos, Deus me dá um poderzinho para eu botar esse poder sobre esse irmão e matar ele logo. Me dá um pouquinho, deixa eu ser o Senhor um pouquinho, que eu vou mostrar para esse miserável como que se deve ser. Se Deus falasse assim, nós morríamos toda hora, viu? Levantava e caía, levantava e caía. Então por esse motivo, a gente pode descansar, porque Deus está no controle de tudo. Nós não devemos, querido, de jeito nenhum fazer justiça com as nossas próprias mãos. Eclesiastes 12, 14 diz: pois Deus trará julgamento tudo aquilo que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. E por natureza, sim, nós somos injustos, e somente Deus, por meio do sacrifício de Jesus, pode nos justificar. Então, querido, não aceite mais sobre a sua vida nenhuma acusação quanto ao seu passado. Jesus te justificou. Quando o diabo vinha falando aquele pecado, aquilo que você fez, eu falei, já fui justificado pelo sangue de Cristo naquela cruz. Não nesse pecado. Romanos 8,33 diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica.
Deus. Justificação é o ato de declarar alguém como justo, ou seja, que não merece castigo. A justificação que a Bíblia menciona, querido, ela só pode ser alcançada através de Jesus Cristo. Quando uma pessoa aceita o sacrifício de Jesus na cruz, Ele oferece a essa pessoa salvação. O sacrifício perfeito de Jesus naquela cruz, e o seu sangue, Ele cobre a nossa multidão de pecado. E Deus olha para nós e Ele não vê mais as nossas falhas, Ele não vê mais os nossos pecados, mas Ele vê em nós a perfeição de Cristo. É como se Deus colocasse um óculos que não enxerga pecado daquele que se arrepende e entrega a sua vida para Jesus, e aquele óculos reflete a imagem de Cristo. É isso que a Bíblia diz. Não no óculos, mas como Deus nos vê. Você sabia que quando você aceita Cristo, entrega a sua vida, e arrepende dos seus pecados, e recebe o Senhor na sua vida, entrega a sua vida a Ele, você não é diferente de Jesus. A Bíblia diz que nós somos como Ele. Como não amar e não adorar um Deus desse? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Conclusão, minha vida, querido, sim, ela foi transformada depois que eu conheci a bondade, a compaixão e a justiça de Deus. Então ficou claro, eu me senti perdoado, eu me senti amado, muito amado. Por isso que eu fiquei louco. Todos os problemas da minha vida, eles acabaram. Nunca mais eu tive nenhum problema. Até minha esposa me deu uma vaia. O que você ficou com medo, né? Não, querido, eu continuei tendo problema, mas agora eu tinha uma graça especial na minha vida, e ela começou a cooperar comigo para curar as minhas feridas. Esse encontro é uma parte do processo de Deus para nos curar, para a gente perceber o que não percebemos ainda. Esse amor e essa justiça derramada sobre nós, essa compaixão, quando nós estamos entulhados como um poço cheio de porcaria, e aquilo não tem como ter água limpa, então é desentulhar, é arrancar toda a sujeira de dentro, para que a gente possa, ser essa fonte inesgotável para a vida. É isso que é, querido, sentir o amor e o perdão de Deus. Não, os problemas não vão embora, mas a graça do Senhor nos ajuda a vencer, nos ajuda a perdoar, a amar, a servir, não só a Deus, mas ao próximo também. Um sentimento, querido, agora de que eu tinha importância maior do que tudo que eu poderia conquistar na minha vida, maior do que eu poderia ser nessa vida. Aquele sentimento passou a existir na minha vida, e isso então agora era a minha realidade. Então eu me senti, naquele momento, exclusivo. Cristo me salvou. O genérico, ele é muito vago. Cristo nos salvou. Sabe, assim, como se eu estava no bolo e Ele me salvou junto. Não, Cristo te salvou. Cristo quer te salvar. Você é único, exclusivo, não tem ninguém na terra com seu DNA. Você pode entrar em qualquer multidão, desde quando nasceu lá, né, quando criou no Éden, Adão e Eva, até hoje, todo mundo, se ninguém tivesse morrido, seu pai te encontraria em qualquer lugar, aqui na terra, o teu pai natural. Imagina o Senhor, quantos detalhes que Ele vê como uma pessoa exclusiva. Você, querido, é muito especial. São bilhões, hoje nós somos quase 8 bilhões, se não 8 bilhões de pessoas na terra. Mas quantos bilhões já existiram? Mas você, igual você, não, porque você é exclusivo para Deus. Então quando você quer se sentir salvo, sinta-se, Deus olhou para mim, como se Ele não estivesse vendo mais ninguém. Ele olhou para mim, teve misericórdia, compaixão, e por causa da sua justiça, Ele pagou o preço do meu pecado, e agora eu posso entrar em sua presença e adorá-lo. Eu quero viver essa vida. Eu quero viver essa vida. Eu quero viver essa vida. Para sempre eu quero viver essa vida. Pensar, querido, Jesus morreu para me salvar. Então eu preciso confessá-lo. Eu desejo essa salvação.
Que oração difícil. Que oração difícil. Eu desejo o Senhor na minha vida. Olha o que o Romanos 10:9 diz, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Que difícil. Que difícil ser salvo. Quem creu no que eu falei? Quem está disposto a confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor? Levanta a mão. E que você o quer na sua vida. Então você é salvo. Olha aqui, querido, você não fez nada. Ele fez tudo. Agora ele só pede, vem andar comigo. Deixa eu ensinar para você as melhores coisas. Alinhe os seus sonhos, seus projetos aos meus. Vamos fazer junto. Vamos fazer junto. Vamos crescer junto. Sabe, Jesus, o Deus encarnado, veio aqui, se fez homem, chamou um monte de cabeça de mamão igual eu e você. Um nervosinho que cortava a orelha do outro facilmente, um que roubava Jesus. E todos eles que abandonaram Jesus na hora do pega para capar. Mas ele amou aqueles homens. E sabe que você é uma continuidade desse amor, você é uma continuidade desse projeto. Você não pode fazer de conta que não é com você, querido. É com você. Tudo tem a ver com você. Tudo que foi feito tem a ver comigo e com você. Se não tivesse gente aqui, Jesus não precisava morrer. Então, no mesmo instante que eu me sinto exclusivo e salvo, eu me sinto responsável de pensar, se eu estivesse na face da terra sozinho, eu teria custado a morte de Cristo. Isso me traz responsabilidade. Mas se eu pensar, se eu existisse aqui sozinho, ele morreria do mesmo jeito. Então eu me sinto exclusivo para Deus. Feche os teus olhos, querido. Não abra os seus olhos, não tente, precisa cantar. Eu só quero que você sim fique imaginando a sua vida no colo, nos braços do Pai. Nos braços do Pai.